capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Vamos estudar o item 6, que é a parábola dos talentos, e o item 13, que é uma instrução de Fénelon, que fala sobre o emprego da fortuna. Eu fui buscar quem foi Fénelon, não? Que às vezes a gente ouve esses nomes desses espíritos e quem foram, né? Quem foram? E Fénelon, ele trabalhou com a equipe do Espírito da Verdade em todas as obras, né? Ele foi um grande auxiliar em todas essas obras, mas em sua vida terrena, ele foi um duque, na verdade, veio de família nobre e lá viveu entre os séculos 17 e 18. Ele estudou teologia, ele foi poeta e ele foi um grande escritor. Ele enveredou pelo caminho do sacerdócio e viveu assim por muitos anos. Ele morreu com 73 anos. Nas biografias que eu achei, falava dele ser um homem muito bom, muito atento aos outros, de fazer o bem, muito caridoso, né? Teve lá seus problemas também com a igreja, né? Com algumas ideias que divergiam, mas ele quase até foi bispo, né? E e teve uma vida devotada ao auxílio aos outros. Isso é bom, né? Então vamos iniciar a nossa noite com a nossa prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus. Deus Pai de infinito amor, de infinita bondade, cá estamos nós, em torno do Evangelho de Teu Filho Jesus, que veio a nós trazer todo o conhecimento que necessitávamos para que seguíssemos à frente nessa jornada evolutiva. Que possamos, com a lição da noite, construir um pouquinho mais desse entendimento para, quem sabe, podermos ampliar as nossas capacidades de ação no bem dentro deste período encarnatório que estamos vivendo atualmente. Que os bons espíritos possam estar com cada um que aqui comparece nessa pequena reunião, encarnados e desencarnados, trazendo luz aos nossos pensamentos, à nossa inteligência, que a gente consiga captar a mensagem e trazê-la ao nosso coração e às nossas reflexões. Permita-nos, Senhor, um evangelho bastante profícuo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, são dois textos, eu vou ler a parábola dos talentos e no comentário eu vou trazer um pouco das orientações de Fénelon para nós, tá? Parábola dos talentos. Porque assim é como o homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. E partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entregou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui tem outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor,
tu me entregaste 2 talentos. E eis aqui, tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és um homem de rija condição, cegas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. E respondendo o Senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é trazida por Mateus no capítulo 25, versículos de 14 a 30. Pois bem, eu fiquei pensando, né, sobre a parábola, e algumas coisas vieram assim à minha mente. Seria muito fácil a gente pensar na parábola ao pé da letra. Muito fácil e fácil de entender, né? Chegou o senhor chamou 3 servos, pegou um dinheiro, vamos dizer assim, R$ 500 para um, R$ 200 para outro e R$ 100 para outro. E ele saiu, foi viajar, e o que cada um fez com o dinheiro que o patrão lhe deu? O primeiro, que tinha 5, procurou fazer um monte de coisa e conseguiu lucrar e conseguiu duplicar o valor que tinha. O segundo, a mesma coisa, também usou da sua inteligência, fez aquele dinheiro render e duplicou o valor do dinheiro. O terceiro ganhou R$ 100, mas ele ficou com medo de perder aquele dinheiro, de acontecer alguma coisa e o patrão ficar bravo, e ele foi lá no colchãozinho dele, pegou o dinheiro, colocou dentro do colchão e guardou. Esse patrão retorna, chama e pede as contas, né? E aí? O que vocês odeiam? Eu deixei o dinheiro, o que vocês fizeram? O primeiro apresenta o dinheiro e o lucro, o segundo apresenta o dinheiro e o lucro, e o terceiro fala para ele que não fez nada, devolve o dinheiro que ele tinha dado. Ele fica feliz pelos 2 primeiros e briga com o outro que não fez render o dinheiro. Então, dizendo que a gente não deve guardar o dinheiro, que a gente deve fazer o dinheiro render. A gente poderia ser muito simplista e dizer que, olha, ele está falando que a gente tem que fazer o dinheiro render de alguma forma. Será que é isso? Será que é isso? É muito importante a gente entender, porque Cristo falou muito por parábolas, né? Se você vai onde está essa mensagem lá na Bíblia, você vai ver que vem assim uma série de parábolas, né? São as várias parábolas de Jesus são colocadas ali. E a gente sabe que Jesus usava as parábolas para exemplificar de alguma forma para aquele povo que não entenderia a forma real com que Jesus quisesse dizer, né? Então, ele usou muito da parábola, toda a sua trajetória. Então, existem muitas parábolas, né? E aí a gente tem que começar a entender o que será que realmente isso que Jesus ia dizer isso para nós, que a gente tem que usar melhor o nosso dinheiro. E a gente tem que entender uma coisa: talento naquela época, os gregos, né, lá na antiga Grécia,
usavam talento, eu até guardei aqui para não esquecer da palavra. Talento era chamado uma moeda antiga que tinha na Grécia e também uma medida de peso. Então, o talento foi tirado justamente, vamos usar aqui, para exemplificar a questão da moeda, né? Ela media, era uma moeda que usava para o cálculo do peso em ouro ou prata, né? Não sei como que faziam isso na época, mas era o dinheiro, né? Então, ele usou dessa palavra para trazer a ideia do, dos talentos que cada um recebeu como um dinheiro. Mas se a gente for pensar um pouquinho mais, conversar, eu vou trazer aqui é, três exemplos dentro desses três servos que receberam esse dinheiro, né? Então, se a gente começa a pensar na parábola, a gente tem que pensar assim: esse patrão, esse senhor, esse homem, na verdade, a gente tem que compreender como pai. O pai é que está acima em todas as parábolas do Cristo, né? E ele diz que ele veio e entregou seus bens. Que bens que Deus tem e que ele entrega a nós? Ele entrega para nós, primeira coisa, é o dom da vida. Mas ele não diz lá simplesmente, ó, vai vir. Ele também dá a oportunidade da gente conquistando a cada vez que ele nos permite esta vida aqui encarnada, essa conquista das virtudes, conforme a gente vai aprendendo e vai se enriquecendo das boas coisas, porque o que vem de Deus nunca é mal. O que vem de Deus, os bens divinos, eles são sempre do bem. E a gente pode dizer assim, são sempre virtudes. Né? Então a gente vai se enriquecendo de virtudes e a gente vai aprendendo. Por isso que ele fala aqui que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Por quê? Porque nessa caminhada evolutiva, cada um de nós foi se enriquecendo daquilo que foi aumentando cada vez mais as suas virtudes. Então, cada um de nós tem as suas capacidades. E que você, se você pensar o que é um talento, é uma capacidade. Né? Talento para nós hoje é justamente essa capacidade. Então, a gente tem que entender que a gente vem com essas virtudes. Quando Deus permite que nós retornemos à Terra, quando a gente faz o nosso planejamento, tudo aquilo que a gente veio colhendo nas nossas encarnações, tudo aquilo, ele não é deixado de lado. Todas as virtudes que a gente carrega vem conosco. Tudo aquilo que já temos de construção vem conosco, que são os bens divinos. Que esses são perenes, esses são conquistas do Espírito. Então, o Espírito retorna com as suas conquistas, cada um com as suas. Porque o que eu já conquistei é diferente do que o outro conquistou. Porque cada um teve as suas experiências e a forma de viver dentro delas, né? De acordo com o livre-arbítrio, que é importantíssimo para nós. Então, cada um está num patamar em relação a cada uma das virtudes, em cada uma das capacidades, como vocês queiram melhor chamar. Uns alcançaram um pouco mais alguma coisa, em compensação, outra coisa está um pouquinho abaixo, mas o outro já conquistou mais isso aqui do que eu posso ter conquistado, por exemplo. Né? Então, a gente tem diferentes capacidades e a gente chega porque Deus, na sua infinita bondade, ele diz assim, ó, tudo que você conquistou, você leva para você aprimorar cada vez mais a sua caminhada evolutiva. Então, ele dá para nós, para cada um de nós, os talentos. Não porque ele diga assim, não, você merece e você vai com isso. Não, você vai com aquilo que você conquistou, com o que é da sua
da sua vivência, da sua virtude, né? E que aqui ele chama de capacidade, né? Então, eu falei de usar a exemplificação, então vamos dizer que 3 espíritos retornam à Terra. 3 espíritos. Um espírito já caminhou bastante, já adquiriu bastante virtude. Aí, os 5 talentos dele, eu coloquei assim para eu não me perder aqui na ordem. Vamos dizer que ele veio com, ele é inteligente, ele é benevolente, ele é fraterno, ele é caridoso, ele é humilde. Então, ele vem para a Terra com essas condições. Aí, o segundo vai lá fazer seu planejamento reencarnatório, e ele está ainda na sua caminhada, ainda um pouquinho mais difícil, mas ele fala assim: eu tenho 2 virtudes boas para eu retornar, né? E aí ele vem assim, com a inteligência e a humildade. Então, ele traz consigo 2 virtudes. O terceiro, ele ainda está começando, mas ele já desenvolveu bastante a sua inteligência. Então, ele vai trazer para cá uma virtude que é a inteligência. Pois bem, eles vêm a uma terra, esses espíritos, e vão ter uma nova experiência. Só que ao final, retornam e vão prestar contas. Não é isso que a gente vai fazer? A gente não volta para prestar contas das nossas boas obras? Então, eles vão prestar contas. Aí, o que tem 5 talentos, ele se apresenta e diz assim: olha, eu tive uma prova de pobreza, mas nessa prova de pobreza eu tinha os 5 talentos, e esses 5 talentos eu consegui, com muita inteligência, usar aquilo que eu tinha e dividir com os meus irmãos. Eu dispus tudo que eu tinha, o mínimo que eu tinha, para o outro, que às vezes precisava menos do que eu. Eu procurei ser a pessoa mais fraterna, mais amorosa. A caridade foi o meu guia. Ele se apresenta desta forma, que mesmo numa prova de pobreza, ele conseguiu desenvolver mais ainda os 5 talentos que ele recebeu. Quando vem o segundo, se apresenta e diz assim: olha, eu tive uma prova na Terra e eu tive uma situação muito boa financeira, uma ótima condição. E tendo trazido a inteligência, mas junto dela a humildade, eu vi que eu não poderia usar tudo aquilo que eu tinha somente em proveito próprio. Por isso, eu decidi usar aquilo que eu tinha para ajudar a quem não precisava, quem precisava. E aí, eu trabalhei muito ativamente num lar para crianças carentes, que precisavam muito, era muito pobre. Então, eu dediquei a minha vida a ajudar, não só com os bens que eu tinha, mas também participando da vida desse local. Muito bem. Ele pegou o talento que ele tinha, que era da humildade, junto com a inteligência, e usou o recurso financeiro que ele tinha para trabalhar numa casa de caridade para crianças órfãs. Fez a sua parte. Para esses, Deus retribuirá. Retribuirá. A parábola diz isso para nós. Por quê? Porque vieram e trabalharam aquilo que tinham. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, mas fizeram além do que simplesmente chegar aqui e viver a vida. Foram além, foram trazer tudo aquilo que tinham de conquista em favor do outro, de alguma forma. No entanto, chega o terceiro, que tinha inteligência, né? E que foi dado para ele uma prova
de riqueza. Muito bem. Uma prova de riqueza não é uma prova fácil. E aí, o que que esse rico fez? Ah, eu sou muito inteligente. Vou usar as coisas ao meu favor. Vou usar com interesse próprio. E, inclusive, vou só viver dos meus bens. E guardar. Não vou gastar muito, porque não vou ser um gastador. Vou viver bem e vou guardar o meu dinheiro para o futuro. Mais ou menos como aquele rico que encheu seu celeiro, né? Muito bem. Na hora dessa apresentação das obras, ele não apresentou nada, porque ele não usou da sua inteligência para fazer esse dinheiro render, render, e muito menos deu de si de alguma forma. Então, ele viveu das rendas, não favoreceu ninguém e também não foi caridoso de forma alguma. Então, essa parábola, ela vai além quando diz assim que os nossos talentos precisam ser colocados a favor do outro. Os nossos talentos que a gente amealhou, ele não tem nada a ver com a riqueza, com a pobreza, ou com a situação financeira. Tem a ver com o que é que eu estou fazendo na grande obra da humanidade. O que é que eu estou fazendo em favor daqueles que me cercam? O que é que eu estou fazendo para ajudar alguém nas suas necessidades? O que é que eu estou, de que forma eu estou contribuindo? É assim que será perguntado a nós. É assim que nós é, vamos nos apresentar com com as nossas obras. Uma das coisas que a gente tem que pensar é que tudo aquilo que a gente foi ganhando, ele não pode servir apenas para o interesse próprio. Não pode servir somente para que eu viva bem como esse ser, esse espírito que ganhou um talento, que ganhou não, né? Que tem um talento e que não fez nada com ele, viveu dos bens e guardou, guardou. E não usou nada do que tinha para poder fazer alguma coisa pelo outro. Porque ele tinha uma coisa muito importante, que é a inteligência. E a gente não pensa que às vezes a inteligência, e não é a inteligência do saber, é a inteligência da capacidade, capacidade de pensar, de refletir e de agir. Isso é inteligência, né? Então ele não usou a sua inteligência com o que ele tinha, com as condições que ele tinha, para fazer o bem, para crescer em virtude. Ele não utilizou essa capacidade. E é isso que Deus vai receber. E aí, como ele diz aqui no final, né? Haverá choro e ranger de dente. Por quê? Porque é uma encarnação perdida. Perdida. Porque algumas coisas a gente tem que pensar, quando ele fala pro servo assim, servo mau e preguiçoso. Bom, mas ele não era mau, ele só usou o dinheiro em favor dele, não era mau. Mas a gente já aprendeu que a ausência do bem também é o mal. Ser indiferente também faz mal, faz muito mal para mim e para o outro. Além disso, quando a gente não oferece o talento que a gente tem, as capacidades que a gente tem em favor do outro, a gente está sendo egoísta. Egoísta. Porque eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa. E eu não faço pelo outro. Qualquer coisa que seja. Pense que talento que você tem. Quais as suas principais capacidades? Como que você trabalha com essas capacidades? O que você faz com ela? Faz somente para. Aí vamos lembrar a Thaís,
somente para ganhar o seu quinhão? Para arrecadar o seu dinheiro e ter a sua vida? Sempre esse eu do egoísmo. Além de tudo, tem mais uma coisa que aí acho que potencia que falou, né? A avareza. Porque não precisa ser rico para ser avaro, não. Eu posso ser pobre e também, no momento em que eu não distribuo nada para ninguém, que eu não faço nada para ninguém, também é uma forma de avareza. Porque avareza a gente usa para o termo quando é com dinheiro, né? Mas eu também estou sendo muito avarento com os bens que eu tenho, com as capacidades que eu conquistei. Aquele que tinha cinco era o que? Era humilde, era caridoso, era benevolente. Isso é obra. Colocar essas coisas, porque não é, olha, eu sou caridoso quando eu acho com o outro, eu sou benevolente quando eu sou com o outro. Não são, é, é, vou usar um termo assim, não são verbos de pertencimento, são verbos de ação. Eles não ficam para mim. Quando eu sou uma pessoa assim, eu sou para o outro, porque eu não sou caridoso para mim, benevolente para mim. Isso não existe. Porque se eu for isso, então eu não sou caridosa, então eu não sou benevolente. Eu sou quando eu sou com o outro. Então, a gente tem que prestar bem atenção, né, no que a gente está fazendo. E Fenelon traz para a gente aqui algumas coisas de um ponto de vista interessante. Primeiro que ele fala assim, que a gente tem que prestar atenção no nosso livre-arbítrio. Né? A gente decidir o que a gente vai fazer com cada talento é do nosso livre-arbítrio. A gente é que toma a decisão do que fazer. Se eu não faço hoje, qual é a minha decisão frente a eu estar estudando o Evangelho de Jesus? Frente a eu estar ouvindo, pensando, refletindo sobre a parábola dos talentos? O que eu vou fazer é do meu livre-arbítrio. E aí ele vem falando assim: o mau emprego consiste, mau emprego, em utilizado somente para satisfação pessoal. Então, olha, ele está corroborando o que eu falei ali logo atrás, né? Enquanto eu tiver com o meu interesse pessoal acima de tudo, o que eu conquistei, o que é meu, e eu continuar com essa vibração, eu não vou fazer nunca pelo outro. E aí eu tô só. E aí você lembra que aquilo, né? É satisfação pessoal que você quer, então você tem. Não vai ter mais nada depois disso. E olha lá, ó, choro e ranger de dentes, né? Depois ele fala também aqui, ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. E ele vai falar um negócio bem interessante. E o mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. Para quem já tem muito desenvolvido o amor ao próximo, não é sacrifício nenhum. Quando a gente não tem tudo desenvolvido ainda está na caminhada, ainda algumas coisas são sacrifício para nós, porque consistem em deixar, o sacrifício hoje é eu deixar de mim para ir ao encontro do outro. E isso às vezes é um sacrifício, porque eu tenho que deixar alguma coisa que eu gosto, até mesmo deixar o meu descanso, o meu lazer, por alguma coisa de trabalho para o outro, né? E isso às vezes tem pessoa que acha um grande sacrifício. Sacrifício. Como é que eu vou fazer isso? Ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu tenho aquele outro, e acha muito difícil de deixar alguma coisa por conta de uma caridade, né? Aí ele veio falar também uma coisa interessante sobre beneficência, né? Então, ela fala da beneficência, ela aplaca a miséria, a dor, a necessidade, né? Mas ele diz um dever imperioso para nós é prevenir a miséria. E ele vem falando sobre isso, né? Dizendo assim: é, quanto mais a gente puder ajudar os outros a
a ter um trabalho, a ter alguma forma de satisfação que seja além do simplesmente receber, né? Então, além da beneficência que é necessária, além da gente dar o pão, é o ensinar a pescar. Então, ele fala que tem muito mais valor se a gente fizer isso. Ele diz assim, ó, é sobretudo a missão das grandes fortunas. Aí eu coloco aqui, não precisa, às vezes não precisa ser tão grande. Às vezes você não tem tanta fortuna, mas às vezes você tem uma possibilidade de arranjar um emprego para alguém que está necessitado. Às vezes você tem possibilidade de dar um serviço para alguém de coisas pequenas, não é? Porque isso vai ajudar. Eu já vi pessoa contratar outra para fazer um serviço que ela poderia ter feito somente para ajudar a outra pessoa e não ir lá e dar o dinheiro. E não era pessoa rica. Precisava consertar não sei o quê. Ela sabia fazer, mas ela chamou o outro para que ele fizesse o serviço, ela pudesse pagá-lo, do que dar simplesmente, como o Evangelho fala aqui, dar simplesmente a esmola. Então, eu poderia dar o dinheiro, mas o valor do trabalho para a pessoa, o valor de ser útil, o valor de estar em atividade é completamente diferente. Fenelon vem falando isso para nós, né? Então, a possibilidade de proporcionar trabalhos de toda a espécie, né? E ele fala assim que o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão. Então, o Evangelho ele fala muitas vezes para nós, e eu acho que às vezes a gente já passou pelo nosso pensamento que isso não é verdade, que só o receber humilha. Por quê? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que a gente classifica como, ela vive da bondade alheia. Ela vive, virou meio de vida. Eu vou falar para vocês que até eu já falei isso. Meio de vida. A pessoa fica lá sentada esperando só o receber. Pode não parecer, às vezes, que seja meio de vida. Desculpa, pode não parecer que a pessoa esteja se sentindo humilhada, mas quantos poderiam estar bem melhores se tivessem qualquer emprego, qualquer a fazer concreto em suas vidas, né? Porque muitas vezes essa questão do meio de vida que a gente pensa, ela pode se ter essa dimensão, porque a pessoa está tão na miséria, com tanta dificuldade, que ela se acostumou a receber isso. Mas não que ela não quisesse estar trabalhando. É que às vezes a vida está tão difícil, uma mulher com uma série de filhos, né? E querendo fazer um trabalho, e às vezes ela não nem consegue porque não tem nem com quem deixar as crianças. Não pense que, mas tem creche. Não é fácil assim arrumar uma vaga de creche. E às vezes a pessoa que se tivesse uma possibilidade poderia estar trabalhando e trabalhando bem, com alegria, e a satisfação de estar ganhando o seu dinheiro, de poder comprar aquilo que necessita e que deseja, né? Então é bem interessante essa visão, né? Ele vem falando que o nosso coração será o primeiro a beneficiar-se. Então, assim, eu não posso empregar uma pessoa, arrumar um emprego, mas será que eu posso arrumar alguma forma de ajudá-la que não seja somente o dar, né? Que não seja somente a beneficência? O que mais eu posso fazer por ela utilizando todos os talentos que eu tenho, né? O que mais que eu posso dar para a pessoa que possa favorecê-la em sua dignidade, como diz Fenelon, né? Então, bem interessante essa questão que ele coloca, né? Ele diz que, em vez dos gozos materiais, nós teremos a bênção, né? Realmente, a bênção do Pai, porque isso vai, na hora que a gente chegar lá, vai dizer assim: olha, você tinha tanto talento, o que você fez? Eu só doei, doei, doei.
bens materiais, coisas materiais, né? O que mais que a gente está fazendo? Porque a gente sabe que a beneficência desse tipo é a primeira e a mais fácil, né? Então a gente pode dar muito mais. Deixo a dica aqui, 7:35. Aqui nesse livro, Fonte Viva, tem uns textos que falam sobre essa parábola, e tem um aqui, que é o número 75, que ele vem fazendo alguma coisa, falando algumas coisas interessantes, que ele diz assim: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai, e simultaneamente é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, das empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro, a oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino, o ensejo de aprender é uma porta libertadora, o tempo é um patrimônio inestimável, o lar é uma dádiva do céu, o amigo é um benfeitor, a experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recurso ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Olha só, o chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada. Que fazes, portanto, e é com isso que eu quero encerrar, para a gente ficar na reflexão. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Então, que a gente possa refletir bastante sobre os nossos talentos, as nossas capacidades, o que estamos fazendo com elas, né? Estamos colocando a serviço do Pai? Vamos refletir, né? Tudo bem, vamos ver aqui o nosso chat. Gi, quando pensamos em sacrifício, parece que é algo tão pesado, não é? Realmente. Mas esse sacrifício refere-se ao esforço que realizamos para o desprendimento. É um movimento em direção à liberdade. Assim, é um trabalho que vai nos trazer leveza d'alma. Isso mesmo, né? A gente encara as coisas como difíceis, e por isso que ela se torna pesada. Porque quando a gente encara as coisas com alegria, ela já se torna leve. Ela já se torna leve. Eu vou fazer, mesmo que a gente vá fazer assim, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Na hora que eu decido, eu preciso fazer e tenho ação de ir, isso já modifica para nós, porque eu já estou buscando vencer vou usar o seu termo aqui, estou procurando me desprender daquilo que me prende a essa vida que eu estou levando, material, egoísta, né? Então, quando eu me liberto, é porque eu estou me libertando dessa, como é que diz? Chaga, né? Chaga que o egoísmo, né? E eu estou saindo de mim. Então, mesmo que eu vá me forçando no começo, depois eu vou vendo como aquilo faz bem para mim. E cada pessoa encontra o seu caminho da caridade.
Cada pessoa encontra o seu caminho. Como é que eu vou me doar ao outro? Como é que eu vou distribuir os meus talentos? Cada um. E quando cada um encontra, isso se torna leve, deixa de ser um sacrifício, como a gente costuma pensar, né? Pensar com desse peso enorme. Bia, obrigada, Valéria, muito bom ouvir tudo. Tudo achamos que é sacrifício. Estou aprendendo que o dever é pessoal. A cada evangelho me fortaleço com o meu dever. É essa questão do dever, né? Tem um texto que fala só sobre dever aqui no evangelho. O que eu preciso? Porque tem que pensar assim: o que é que eu vim fazer aqui na Terra? O que é que eu vim fazer? Então a gente sabe que a gente vai é, nos aperfeiçoarmos, a nossa evolução, mas isso é muito vago. Só isso é muito vago. Então, o que é que eu tenho que fazer para evoluir? O que é que eu tenho que trazer? Então, aí entra o nosso dever na obra da criação, que a gente já aprendeu, e o nosso dever para conosco mesmo. Porque quando eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. A minha evolução não se dará naquilo que eu fizer só para mim, né? Onde eu tiver ainda com esse egoísmo muito grande dentro do meu peito. A, a, a evolução se dá quando eu sair dessa prisão que eu me coloquei e for em direção ao outro. Pensar que eu não estou aqui somente por mim, né? Eu estou aqui por uma humanidade. Então, eu estou aqui para trabalhar tudo aquilo que eu trouxe, tudo aquilo que eu tenho de capacidade para o outro, pelo outro, né? Então, isso para nós é o caminho, né? A gente ainda está aprendendo a trilhar esses caminhos, a gente ainda está descortinando, abrindo, né, essa caminhada ainda, verificando dentro de nós o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer, né? E isso é um trabalho, né? Como se diz aqui, é pessoal. Ninguém vai fazer pelo outro. Qualquer um pode ajudar, pode incentivar, pode mostrar caminho, pode fazer uma série de coisas, mas o caminhar é nosso, o caminhar é próprio de cada um. Então, quando eu tenho os meus talentos, eu tenho que ver, que colocar em ação, né, tudo aquilo que eu tenho de capacidade, de virtude, eu tenho que colocar em ação, mas isso tem que vir de mim. Então, enquanto eu não construir isso em mim, vai ser muito difícil, né? Então, aquilo que ninguém muda ninguém, é isso mesmo, ninguém muda ninguém. Ninguém pode caminhar pelo outro, né? Eu não posso caminhar por você, você não pode caminhar por mim, porque a construção é pessoal, né? É pessoal. Então, a gente precisa se envolver nisso, pensar nisso, refletir, né? E pensar sempre assim: o que mais eu posso fazer? Porque a gente já faz uma série de coisas, o que mais eu posso fazer, né? Para conseguir esse meu desprendimento, né? Tem mais alguém? Mais alguém que comentar alguma coisa? Alguém quer falar? Abriu o microfone? Valéria, Oi, eu Cris. volto em si. Eu só queria dizer uma coisa, que esses momentos que estamos vivendo aqui, da quarentena, do isolamento social, eles são propícios para que a gente desenvolva habilidades que não imaginávamos que tínhamos, como dizia aquela música, né? Dá para desenvolver talentos nos dias de hoje que a gente nem imagina que tinha. Por exemplo, para nós que somos da geração analógica, né, estamos aprendendo a lidar com as questões digitais, né, nesse momento aqui, a transmissão remota, esse tipo de coisa, né. E a gente ficando em casa, quanta coisa que a gente pode aprender a fazer em casa, né? Quanto que a gente pode ajudar, o quanto que a gente pode realizar. Por exemplo, se você tinha vontade de aprender a fazer alguma coisa, fazer algum prato, fazer algum doce, você pode correr atrás de receita e fazer e ficar contente com aquilo, né? Pode
aprender a fazer crochê, a fazer tricô, a fazer roupa, a costurar. Quer dizer, a gente ficando aqui na quarentena, quem está podendo ficar em casa, né? Está aprendendo, por exemplo, a fazer o trabalho remoto, o home office, né? Quanta coisa que a gente está dá aula, né, remotamente, quanta coisa que a gente está reinventando, está aprendendo, né? Quer dizer, são talentos que a gente nem imagina que tem, que a gente pode colocar de alguma maneira, né, atualizar isso. E isso individualmente, mas isso também coletivamente. A humanidade, de alguma maneira, está começando a ressignificar a existência coletiva, né? Repensar o modo de vida, o modo de produção, o modo de consumo, o modo de relações, né? Etc, etc. Então, acho que é um momento muito interessante para a gente desenvolver talentos que nem sabíamos que tínhamos. Obrigado, querida. Ah, isso mesmo, verdade. Eu tenho uma amiga que ela sabia costurar, né? Porque aprendeu quando era nova, tal, né? Aí nesse período agora das máscaras, ela foi na internet, pegou o modelo, fez umas máscaras e está fazendo ainda, né? E está levando lá na diretoria para nós, porque nós temos 7 escolas indígenas e eles estão isolados, né? Só um ou outro que sai, mas não podem entrar nas aldeias, né? E aí ela mandou, fez especificamente para os índios, né? As máscaras, principalmente pequenininha para as crianças, levando porque é uma coisa que ela, uma habilidade que ela não usava, né? Nunca usou, não gostava, inclusive, muito de costurar. Mas, diante da situação, ela colocou sua habilidade em prática. Habilidade manual, junto com a caridade de pensar no próximo. Então, eu acho que a gente pode ter, assim, eu acho que uma das coisas também dessa quarentena, muito interessante, é a gente aprender a usar as, é, as redes sociais, com outros fins, inclusive, principalmente, dessa relação, porque se a gente não está saindo de casa e de alguma forma a gente está se encontrando com o outro, né, remotamente, olha que bem, que bom que a gente conseguindo isso, do que simplesmente fazer nada nessas redes sociais, né? Utilizar somente para fofoca, para algumas coisas que não são boas, né? Olha, se eu não posso estar com meu irmão do lado, eu posso estar mandando mensagens para ele, eu posso fazer uma chamada de vídeo e conversar com ele, se ele está precisando de mim. Eu posso estar em outros lugares com outras pessoas. A gente não está, vamos falar aqui do lar, né? Desculpe as pessoas que não são aqui do lar, mas estão acompanhando o Evangelho, mas no grupo do lar a gente está sempre mandando mensagens, e nos outros grupos, eu não sei, mas eu senti que aumentou até as conversas em alguns grupos que eu participo, porque é um caminho, e aí a gente usou mais esse caminho, porque é um caminho que tem, e a gente está vendo o quê? Não é o caminho para mandar, por exemplo, as piadinhas de WhatsApp, não. Para dialogar, para trazer as coisas que estão acontecendo e conversar com o outro, e tratar e discutir, porque senão, o que aconteceria? Nós estaríamos cada um preso na sua casa, e todas as atividades do lar estariam paradas. Paradas. Esse evangelho poderia não estar acontecendo. Então, a gente usar todos os momentos para a gente se redescobrir, para a gente não guardar os talentos. Eu demorei até para fazer o evangelho, até por outros motivos, né? Mas se me foi convidada, que se eu tenho condições de trazer alguma coisa, por que eu não posso fazer isso, né? Isso também pesou muito para que eu viesse fazer o evangelho é, desta forma, né? E a gente tem que aproveitar todos os caminhos que a gente tem, porque senão, no momento desse, a gente se fecha realmente, se fecha para tudo. E a gente não pode fechar para tudo. Isolamento. A minha mãe, ontem,
antes de ontem comentou, né, que ela não gosta da palavra isolamento, ela gosta de distanciamento, que ela acha que isolamento é quando você morre para o mundo. Então você se fecha, não vê ninguém, não fala com ninguém, e a gente não está assim. A gente está dentro de casa, mas somente num afastamento temporário das nossas coisas, das nossas situações, do nosso trabalho, do nosso lazer, um afastamento. E esse distanciamento ele é somente físico, né? Então, da gente usar, continuar fazendo e usando tudo que a gente tem nesses momentos das redes sociais, que a gente tem acesso e está aprendendo a usar outros caminhos, né? Que a gente não tinha prática. Olha, isso está sendo muito bom para renovar essas relações, né? A gente não pode ficar isolado de ficar fechado, né? Fechado. A gente tem que ir atrás, né? E procurando viver, porque a vida está continuando, o tempo está passando, e o tempo é uma coisa muito preciosa para nós, né? Acho que essa ideia é muito interessante. Aqui, para fechar, só ler aqui o comentário do William, que diz que no exercício da caridade, o necessitado é apenas um instrumento para o aprendizado do amor ao meu próximo. O maior beneficiado somos nós. Isso mesmo, William. Isso mesmo. O necessitado é aquele que foi colocado ali à nossa frente para que a gente tome a decisão de ajudá-lo de alguma forma, né? Sabe quando eu falei naquela pessoa que parece que é meio de vida viver de caridade? Ela é um ótimo recurso para a gente pensar até nos julgamentos que a gente faz, né? Não é para a gente repensar qualquer outra coisa, mas quem sou eu para julgar a situação dela? Quem sou eu para dizer que ela está vivendo desta forma? Quem sou eu? Né? Então a gente vai aprendendo sempre com o outro, né? Sempre com o outro. Não fechar os olhos nunca para as necessidades, né? Então, tá bastante adiantado, vamos finalizando, né? Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao Pai, porque neste momento a gente sabe que durante o Evangelho os bons espíritos estão em todos os lugares, estão ali conosco. E nesse momento em que a gente faz as vibrações, a gente recebe também o passe espiritual. A gente recebe a fluidificação da nossa água e que vai fazer muito bem para o nosso corpo físico e espiritual, né? Nos fortalecendo. Então vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai e vibrar bastante amor, vibrar com todas as nossas fibras por este mundo maravilhoso que nós estamos vivendo nele. Para que as bênçãos do Pai estejam por todos os lugares, vibrar pelo nosso país, para que os ânimos exaltados de todos os lados se acalmem, que haja mais paciência, que haja mais fraternidade, que as pessoas possam aprender a ter o respeito acima de tudo, umas pelas outras. Primeiro caminho para difundirmos o amor. Vibremos também para que esse evangelho bendito esteja no caminhar de todas as pessoas, pois desta forma a passagem pela terra será muito mais feliz. Vibremos pelo Lar Valmeca, por toda a sua estrutura, que apesar de não estarmos fisicamente num espaço, estamos em coração. Vibremos por todos os necessitados, doentes, infelizes, solitários, sem lar, sem família, pelos que choram, pelos que riem, vibremos pelos nossos amigos queridos, vibremos por aquela pessoa especial que neste momento recebe a nossa melhor vibração. Vibremos também imensamente por nós, para que a nossa caminhada seja de muita luz
que recebamos as melhores energias para que a nossa persistência pelo bem, no bem, seja contínua. Senhor Jesus, mais uma vez bebemos na fonte fecunda de teu Evangelho, que nos traz força, que nos traz amparo, que nos traz principalmente direcionamento pelo ensinamento supremo que tão bem trouxe há 2000 anos e que permanece até hoje, porque é eterno. Que a nossa caminhada seja uma caminhada de muita paz e de muito amor, que a caridade possa permear todas as nossas ações, como também o nosso pensamento. Que os bons espíritos possam estar conosco e que o nosso espírito protetor, em especial, possa também ser fortalecido para que esteja comigo e com todos nós, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Gente, muito obrigado. Desejo uma ótima noite a todos. Com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada.